Eu sou Mística Flor, pra quem não me conhece, tá aqui, ó, meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga, porque por lá tem lives, tem postagens no feed, tem energia da semana, tem aconselhamento com as cartas. Então, se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui. Aqui no vídeo também, na descrição, eu estou deixando pra vocês o link, né, pra vocês me acompanharem lá no Instagram e nas minhas outras redes sociais também. Gente, hoje eu trouxe pra vocês aqui um assunto que eu acho que é extremamente importante quando a gente fala de baralho cigano, né? A gente vê por aí muitas pessoas que trabalham com as cartas e que trazem esse olhar da espiritualidade, que trazem esse olhar da religiosidade, né, para as cartas e para o jogo. Porque, afinal de contas, o baralho cigano, ele não é ligado à religião. Ele é utilizado por algumas religiões, né, como instrumento de trabalho, mas ele não é um instrumento religioso, ele não foi criado dentro de uma religião. Acho que a gente já comentou aqui nas aulas, nos cursos, eu sempre falo sobre a história do baralho cigano, como que ele foi criado, né, o Petit Lenormand, trago toda essa trajetória para que a gente desmistifique um pouco e tire um pouco essa ideia de que o baralho ele está inserido na religião de uma forma em que ele só possa ser usado nas religiões e dessa forma, e não é bem assim, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema com o baralho cigano, né, o meu Naturalis Lenormand, que eu já mostrei aqui para vocês, que é um baralho maravilhoso, que cada dia que passa eu fico mais apaixonada. Se você quiser adquirir o meu baralho, tá aqui na descrição do vídeo como você faz para ter acesso a ele, como que você faz para adquirir. Bom, o assunto de hoje é um tema, né, como eu falei, que é extremamente fundamental dentro do nosso círculo, porque é um tema que aparece o tempo inteiro, isso falando para os colegas cartomantes, para os colegas oraculistas e até para a gente também enquanto consulente. Geralmente é um dos nossos maiores questionamentos, saindo daquela esfera relacionamento, que é assim o top de linha, né, para os atendimentos e para os questionamentos dos consulentes, e indo para uma outra vertente, que é a espiritualidade, que os consulentes sempre perguntam, querem saber, buscam essa conexão. E como eu falei, baralho cigano é um oráculo que permite essa conexão, que possibilita esse viés de autoconhecimento, porque a espiritualidade, no meu ponto de vista, é autoconhecimento. Quanto mais a gente adquire sabedoria, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente compartilha saberes e troca conhecimento, mais esse conhecimento sobre nós ele vai se imperar, mais a gente olha para dentro, mais as possibilidades da gente se conhecer, se entender, se colocar no mundo como alguém que é pensante, que é crítico, né, que não aceita tudo que é imposto. Então a importância desse oráculo também está ligada a tudo isso. Então, baralho cigano, né, dentro desse oráculo existem algumas cartas que falam pra gente diretamente sobre a espiritualidade, né? E aí eu queria conversar com vocês porque espiritualidade e religiosidade, como eu falei no início do vídeo, né, falando sobre a cartomancia estar inserida nas religiões, sobre a cartomancia ser tratada como algo religioso, como algo sagrado e algo divino, embora eu pense que seja divino e sagrado, porque para mim é assim que eu trato as minhas cartas, mas a gente tira esse vínculo da religiosidade, tá? O baralho cigano, como eu falei, ele é um oráculo que não foi criado dentro de religiões, embora no nosso país ele tenha se popularizado dentro desses templos, desses centros, né, espíritas, umbandistas, de matriz africana que atuam com essas cartas como instrumento, né, de trabalho também, de algumas falanges, de algumas entidades. Então, o baralho cigano veio como esse aporte, como esse recurso, né? Mas a gente precisa separar um pouquinho o baralho cigano, até para quem está querendo aprender agora, para quem está entrando nesse universo, para quem está querendo adquirir esse conhecimento e quer saber como faz para aprender a jogar, precisa ter dom, precisa ter talento, né? Isso eu deixo para um assunto para um próximo vídeo, porque dá pano para manga para a gente conversar. Mas a gente precisa entender que ele é um portal, né? Por que eu falo que é um portal? Porque é um conteúdo, é um instrumento simbólico, né, de papel, mas simbólico, que traz esses símbolos e essas representações que trazem a possibilidade desse acesso ao eu, a nós mesmos, né? Um caminho de volta para casa, um caminho de volta para nossa jornada. E que jornada é essa? É a nossa existência, é o nosso ser no mundo.
Então, dentro das cartas, como eu falei, existem algumas cartas que falam sobre espiritualidade. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas, né? Vou mostrar, na verdade, todas que eu vejo que tem um teor mais espiritual, para que a gente possa falar um pouco sobre elas nesse vídeo. Bom, vou começar aqui com uma carta que aqui no Brasil, ela ganha um destaque muito grande, né? A carta do chicote, ó. O chicote é uma carta que na escola brasileira, né, ele vem sendo a representação da magia, né? E a magia, ela é o quê, meu povo? A magia é intenção. A magia é aquilo que a gente faz de forma ritualística ou intencional, somente por meio de conjuros, de mentalizações, né? Em que a gente vai utilizar essa energia para fazer alguma coisa para nós, para o nosso bem, assim deveria ser, né? Jamais fazer um mal para o outro, porque tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui, volta pra gente 3 vezes, a lei do karma, a lei do retorno, enfim, tudo isso tá aí pra gente entender que todo mal que a gente faz volta pra gente, então a gente precisa ter muito cuidado ao manipular essas energias. Mas no Brasil, essa carta é associada à magia. Gente, eu não vejo o chicote como uma carta mágica, como uma carta que vai me falar sobre a magia, tá? Pra mim, o chicote ele é uma carta que fala sobre dor, sobre conflitos, sobre discussões, sobre domínio, sobre comando, né? Sobre liderança de uma forma mais repreensiva, sobre estar no topo de uma forma mais autoritária, mais impositiva. E eu não vejo a magia, porque o chicote ele é um instrumento, né, para açoite, para tortura de animais, para tortura na antiguidade de pessoas. Então, eu não vejo o chicote como uma carta espiritual, tá? Para mim, o chicote é uma carta, como eu falei, que traz todas essas representações. E aqui no Brasil, a gente vê muita associação com manipulação de energia no sentido de trabalho feito, né? As pessoas associam muito essa carta a trabalhos feitos, a precisar fazer trabalho, ou alguém que fez um trabalho para você nos jogos, principalmente de uma forma mais mágica, né? Como se alguém tivesse feito e manipulado, né, até por conta da manipulação, como se alguém tivesse manipulado a energia. Como eu falei, eu não vejo dessa forma, mas não estou aqui para dizer o que está certo e o que está errado, tá? Cada um, como eu falei, vai ter as suas convenções em relação às cartas, vai trazer o seu olhar, e nesse vídeo eu quero trazer um pouco do meu olhar para que vocês entendam um pouco dessa visão da espiritualidade, da magia dentro dessas cartas. Quando nós falamos de espiritualidade dentro da carta das estrelas, né, nós estamos falando de uma espiritualidade que é universal, uma espiritualidade livre, uma espiritualidade sem dogmas, uma espiritualidade sem crenças incisivas e doutrinárias, ou seja, aqui eu sou livre para me conectar com o divino, eu sou livre para amar o divino que eu quiser, eu sou livre para entender a espiritualidade como eu quero. É uma espiritualidade, né, que pode trazer ali conectado aos seus guias, aos seus mentores espirituais, que pode falar das orações, né, uma carta que fala das sincronicidades da vida, então aquilo que a gente joga para o universo volta pra gente, porque a gente está em conexão. E eu quis trazer nessa carta, né, essa representação de como eu a vejo. Nós somos parte do todo e o todo faz parte de nós. Então nós estamos conectados às plantas, nós estamos conectados aos animais, nós estamos conectados ao universo, isso de forma espiritual e isso de forma biológica, né? Tudo no nosso mundo é uma teia, é uma conexão universal. Então essa carta fala de conexão, se conectar com essa universalidade que a espiritualidade traz, uma espiritualidade livre, né? Sem dogmas, é aquela espiritualidade que você simplesmente sente no seu coração e dá brecha para você seguir e fazer o que você sente vontade, o que você se sente feliz e fazer aquilo que te acolhe também. Quando nós falamos, né, da cruz, que é outra carta que também traz associação à espiritualidade, associação à fé, às crenças. Aqui eu estou me referindo às crenças religiosas, crenças dogmáticas, ou seja, aquilo que eu creio, mas que eu creio com base em algo que está, como eu posso trazer aqui para vocês, em algo que está mais doutrinário, em algo que está mais dogmático, em algo que está mais ali instituído, né? Ou seja, em relação às igrejas, aos templos, em relação às casas espirituais, essa fé, né, que traz aqui
é uma fé muito ligada aos dogmas, às crenças. Então aqui, de repente, eu tenho uma religião específica, de repente eu me enxergo como fazendo parte, né, pertencente a uma determinada doutrina. E essa é uma carta que ela fala da fé. Aqui no Brasil, né, alguns autores trazem a fé na carta dos pássaros. Eu vejo a fé na carta da cruz, né, com essa representação de acreditar, de você estar passando por um momento difícil, e eu já fiz alguns vídeos falando sobre a cruz, que a cruz era um instrumento de tortura, né? Ele era utilizado para torturar pessoas que eram acusados de heresia, acusados de traições políticas, né, prisioneiros, enfim. Então a cruz era um instrumento de tortura que causava dor, que causava sofrimento. Jesus, né, para quem é cristão, foi crucificado nessa cruz também. Ele, né, se opôs ao sistema, ele lutou por justiça, por amor, por igualdade. Então essa cruz fala dessa dor, desse sofrimento, mas ao mesmo tempo que ele sofreu, vejam bem, ele tinha fé de que aquilo não era em vão. Então é você entender que apesar das dificuldades que você enfrenta na sua vida, que apesar das situações que podem trazer para você conflitos, coisas preocupantes, você vai superar com a fé. Se você acreditar, se você abrir mão daquilo que é preciso, né? Porque é uma carta de abnegação também. Se você abrir mão daquilo que é preciso, se você estiver disposto a enfrentar esses desafios, a lidar com resiliência com aquilo que está vindo para sua vida, né, com fé e acreditar, ou então chegar no momento em que você acha que não tem mais solução, que nada vai se resolver, que as coisas não estão dando certo, e você dobrar o seu joelhinho, ou você acalmar a sua mente, você sentar, meditar, né, independente da forma como você converse com Deus, com o universo, com o sagrado, com o divino, com o Buda, com Shiva, né, com Maitreya, independente da forma como você se conecta com essa espiritualidade, com a sua fé, com esse sagrado, é você tirar esse momento e colocar para o divino, e colocar para o sagrado, né? E delegar isso, não delegar a responsabilidade, mas entregar para que o melhor seja feito e para que você aprenda diante dessas dificuldades, diante dessas lições que a vida está trazendo para você nesse momento. Então essa é uma carta de fé. Então aqui só para a gente fazer uma comparação, né? Quando nós falamos da carta da cruz e da carta das estrelas, né? Deixa eu botar aqui para aparecer também. Quando nós falamos da carta da cruz e da carta das estrelas, nós estamos falando de coisas que são distintas, mas que se complementam, né? Porque aqui é aquilo que está no universo, que está dentro de mim, a minha espiritualidade, é o meu espírito, é a minha conexão, é a forma como eu me conecto, sem dogmas, sem crenças, né? É como eu sou livre para amar. E aqui eu trago para o meu cotidiano, eu trago para a minha vida essa fé que vai mover montanhas, essa fé que vai trazer resiliência, essa fé que vai se conectar a essa espiritualidade de acreditar, de entregar e de crer, né? Temos outras cartas também que falam sobre a espiritualidade. Ainda falando sobre espiritualidade, a gente também tem a carta da Torre, que é uma outra carta espiritual, né? É uma carta que fala de meditação, de contemplação. Quando a gente fala dessas espiritualidades, quando a gente fala dessas crenças, né, nós estamos falando de situações, de eventos, de atitudes, né, de expansão. E essa é uma carta que fala de expandir a mente, de se conectar com o seu interior, de acalmar as suas emoções, de voltar as atenções para a sua individualidade, de contemplação, né? De conexão com o seu campo mental. É uma carta que traz a espiritualidade muito no campo mental. É uma carta que fala, olha, nesse momento a tua espiritualidade ela não está perpassando a fé, ela não está perpassando a conexão com o cosmos, com o universo e na compreensão dessa totalidade, mas ela está falando que há uma necessidade de olhar para dentro, de entender que o sagrado também está dentro de você, que o divino também habita em você, né? Eu acho que isso aí é um papel fundamental das cartas, trazer esse caminho e essa jornada de volta para nós, né? Para nossa evolução, para nossa ampliação de conhecimento, de sabedoria. Então essa carta ela fala sobre isso, sobre a importância da gente olhar para dentro, sobre a importância da gente silenciar a nossa mente, da gente silenciar aquilo que a gente traz no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas vivências. Então é um momento de desacelerar, de parar, ouvir os pensamentos, deixar esses pensamentos fluírem,
de se conectar e de estar em comunhão consigo mesmo. E como nós estávamos falando no início do nosso vídeo sobre magia, né, na carta do chicote, aquela carta que aqui no Brasil traz essa representação, eu vou falar para vocês a carta em que eu vejo a magia, na carta da Lua, né? A Lua é uma carta que ela está associada à nossa intuição, à nossa visão, à nossa psique, da gente olhar para frente, da gente entender com esse campo, com o nosso sexto sentido, de sentir o nosso espaço, porque a Lua é uma carta que fala das emoções, é uma carta que fala dos nossos ciclos, dos mistérios da vida, né? É uma carta espelho, porque quando você projeta aquilo que você tem no seu coração, né, para o universo, esse universo vai te devolver de alguma forma. A Lua, ela não tem luz própria, ela capta a luz do Sol e ela reflete essa luz, né? Então, é como se você jogasse para o universo aquilo que você quer e a Lua refletisse. Então, você joga para o universo e o universo te devolve exatamente aquilo que você está emanando. Então, é uma carta que eu vejo a intenção da magia. E quando eu falo de magia, eu não estou falando de trabalho, né, de realizar trabalho, de ritualísticas, seja para prejudicar o outro, para fazer amarrações amorosas. Eu tô falando de magia intencional, aquela magia que parte do nosso campo mental, que parte dos nossos sentimentos, das nossas crenças e das próprias ritualísticas também, de fazer alguma coisa que a gente quer no nosso dia a dia, seja para melhorar, seja para catalisar, né? A magia, ela tem um papel catalisador, ou seja, de acelerar processos, de facilitar processos, desde que esses processos estejam em consonância conosco, né? Desde que seja do nosso merecimento, desde que a gente esteja propício a vivenciar aquela energia. Então, nessa carta eu vejo a intuição, né? A necessidade de seguir o seu sexto sentido, de ouvir aquelas vozes que falam pra gente, porque a gente, quando tá nesse campo espiritual e quando a gente tá num nível em que a gente tá buscando esse desenvolvimento, em que a gente está buscando essa ampliação de conhecimento, essa ampliação de estar conectado à espiritualidade, a gente começa a ouvir, a gente começa a escutar, sejam os nossos mentores espirituais, seja a nossa intuição, né? Essas conexões mediúnicas, elas vão fazendo parte da nossa vida, elas vão fazendo parte de nós, né? Então essas conexões mediúnicas acabam chegando por algum meio, seja pela visão, pela clarividência, né? Pela clareaudiência. De alguma forma essas visões chegam e às vezes a gente chega num ponto que a gente fica com medo das pessoas olharem pra gente porque ou a gente tá falando sozinho ou tá ouvindo vozes e chegar pra alguém falar que tá ouvindo coisas, né? Então é uma carta que traz essa ampliação da intuição. Geralmente quando essa carta sai é aquele momento que é pra você confiar no que você sente, né? Aquele radar que a gente tem, aquela anteninha que capta as energias, né, que estão conectadas a esse ambiente como um todo, é para você ouvir, para você captar, para você escutar, para que você possa vivenciar a sua jornada e a sua experiência de uma forma mais proveitosa, produtiva, que te traga sabedoria, ampliação, evolução e expansão, né, gente? A gente está aqui para se expandir em constante expansão, o universo está em constante expansão. E para fechar o nosso ciclo de energia, de magia, de espiritualidade, né, de dogmas e religião, nesse vídeo, como eu falei para vocês, eu queria trazer para vocês de uma forma mais rápida, de uma forma mais objetiva, né, sem tanta firula, sem tanta enrolação, esses contextos que estão inseridos nas cartas, que são tão importantes para sanar as dúvidas dos consulentes, né, que são tão importantes para auxiliar na caminhada em busca da espiritualidade, porque às vezes eu recebo consulentes que estão buscando um templo, um lugar religioso, né, um espaço dogmático, ministrado de regras, né, de crenças, para poder seguir a sua jornada. E às vezes ele não está nesse momento. Às vezes o momento dele é esse aqui, ó, momento torre, é momento de olhar para dentro, como a gente já falou, momento de uma expansão individual, sem estar dentro de algum templo, de algum espaço, mais conectado a si mesmo. Ou às vezes ele está nesse momento de buscar um espaço, né, um espaço que vai trazer dogmas, crenças, orientação, filosofias, para que ele possa ali seguir o seu caminho e a sua ascensão espiritual, tá? E pra gente finalizar, como eu falei, carta do Sol. Gente, essa carta aqui da vida, é a carta da energia. É a carta que vai falar dentro do baralho cigano sobre a vitalidade, sobre a clareza, sobre o conhecimento, né? Sobre
tomar conhecimento, ou seja, ter essa visão de algo, de você enxergar algo além da matéria, de você transcender. Apesar de que quando você olha para o sol, você não enxerga, né? O sol ele acaba te cegando, mas é você enxergar com os olhos da alma, tá? Então essa carta, dentro dessa perspectiva espiritual, é uma carta que ela vai falar sobre energia. Então aqui a energia, tudo que eu toco é energia, eu sou energia. Nas minhas células estão acontecendo milhares de processos que estão produzindo energia, que estão consumindo energia. Nas plantas, né? As plantas usam a luz do sol, a energia luminosa, para produzir a fotossíntese, ou seja, para produzir seu alimento, né? E como resultado ainda dá aí o oxigênio para que a gente possa respirar melhor. Então, como eu falei, tudo na natureza é um ciclo. Todas as cartas estão inseridas nesse ciclo. E a carta do sol fala desse ciclo, sobre a vitalidade, sobre a energia. Então, muitas vezes no jogo, o sol vai vir representando a energia do consulente. Então, como é que tá a energia dele? Beleza, ele é conectado à espiritualidade, né? Vamos falar que a conexão espiritual dele é alta, ele traz ali um conhecimento, uma conexão forte, ele é apegado à espiritualidade dele, ele tem muita fé, uma pessoa que medita, né? Que tá ali muito conectado, mas de repente ali na carta da energia dele vem a carta dos ratos, falando dessa perda de energia, desse vampirismo, desse desgaste. E aí, mas ele é conectado à espiritualidade? Ele é. Mas o que tá no campo mental dele? O que tá no coração dele? Então, por isso é tão importante a gente analisar, quando vai analisar a espiritualidade, analisar essa totalidade, analisar tudo, a energia, as crenças, né, na carta da cruz, analisar o campo mental dele, como ele tem lidado com os pensamentos dele, como ele tem lidado com ele, como que está essa conexão espiritual com o mundo, com o todo, com o cosmos, como está essa intuição, como está esse acesso intuitivo, se ele ouve a intuição, se ele não ouve, se é um momento para ouvir a intuição, se é um momento para dar espaço para a racionalidade. Então, o baralho cigano, como eu falei no início do vídeo, é um oráculo que vai possibilitar essa jornada espiritual, esse caminho evolutivo, né? Vai trazer ali nas cartas clareza, orientação, autoconhecimento. E eu não vejo o oráculo só como um instrumento de previsão. Sim, nós fazemos as previsões, as tendências aparecem, situações ali que estão muito próximas ao campo de energia do consulente vão se manifestar nos jogos, principalmente dependendo do tipo de jogo desse consulente, né? Se for um jogo mais objetivo, dependendo da abertura que você faça, da forma como você trabalha, você também vai captar coisas extras, né, sensoriais que estão além das cartas, né, mas que estão se manifestando ali no momento da leitura. Mas de você entender, de você orientar esse consulente para que ele consiga trilhar essa jornada espiritual. Pessoal, se vocês ainda não me seguem, me sigam, por favor, se inscrevam nesse canal, compartilhem esse vídeo, comente o que vocês acharam, isso é muito importante. Falei lá no início do vídeo, nós que estamos aqui criando conteúdos para vocês, né, nós criadores digitais agora, que estamos aqui fazendo conteúdo, que estamos trazendo conhecimento e aprendendo muito mais do que ensinando, né? É importante esse feedback de vocês. Tragam as sugestões, tragam as dúvidas, as críticas construtivas, né? Não ofensivas. Isso é muito importante. Eu acho que toda crítica vale para a construção, para o melhoramento. Então, se vocês quiserem deixar aqui, deixem. Na descrição desse vídeo eu coloquei o link para vocês adquirirem o meu baralho, Naturalis Lenormand. Como eu falei para vocês, é um baralho que tá lindíssimo, um baralho rico, né, em detalhes naturais, um baralho cheio de energia, cheio de magia, de conexão. Então, se vocês quiserem adquirir, o link está aqui. Para cursos, para atendimentos, o link também está na descrição desse vídeo. E não deixe de me seguir aqui, ó, no Instagram, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo.